Boa noite. Bem-vindos ao Close-Up e às histórias de cinema do David Lynch. Este filme que vamos mostrar hoje, o filme Lost Highway, quando estreou no final dos anos 90, foi recebido por uma boa parte da crítica com alguma distância, tendo inclusivamente a crítica portuguesa acusado o filme de ser uma espécie de imenso videoclipe, portanto muito pendurado na música, como se isso fosse uma espécie de fuga à falta de criatividade do realizador. Olhado agora a esta distância, parece toda uma outra coisa. Parece ser o filme que realmente define uma fórmula que o Dean Hurley, no passado fim de semana, sintetizou aqui, que foi que o cinema de David Lynch é 50% imagem e 50% uma mescla entre a música e o som, a sonoplastia. Está connosco o José Alberto Pinheiro e eu deixo-lhe esta bola para ele pegar, se ele quiser. Obrigado. Boa noite a todos e obrigado ao Vítor pelo convite. Efetivamente, é importante esta contextualização. O David Lynch, se hoje é uma figura consensual, ou mais ou menos consensual no domínio da crítica, nem sempre foi assim e realmente alguns críticos menos atentos acusaram este filme de ter um exagero de dependência da banda sonora. Obviamente, como o Vítor disse bem, com esta distância notamos que não é o caso e, de resto, é necessário fazermos uma contextualização geral do trabalho do Lynch e compreender que, desde a sua primeira obra, desde o Eraserhead, que o som tem uma extrema no trabalho do Lynch. Não é um adorno, não é um suporte, é muito mais que isso, é uma parte integral da linguagem que o Lynch usa. E no caso específico de Lost Highway, começando aqui pelo som, o som e a banda sonora, particularmente, serviu um bocadinho como porta de entrada para uma nova geração abraçar o cinema do David Lynch. Não necessariamente por uma qualquer estratégia intencional, mas porque se cruzaram os caminhos do Trent Reznor, dos Nine Inch Nails, com o David Lynch. E o Trent Reznor ficou responsável por compilar uma banda sonora, ou seja, nós temos uma banda sonora que é composta por trabalhos dos Nine Inch Nails, dos Smashing Pumpkins, do David Bowie que já tinha colaborado com o David Lynch no Firewalk With Me, enquanto ator. Há uma sincronicidade interessante, porque embora o tema não tenha sido feito propositadamente para o filme, faça parte de um álbum conceitual chamado Outside, há uma sintonia temática muito interessante entre esse tema e o filme que o David Lynch nos propõe. Esta viagem sonora que está alicerçada pelo Trent Reznor, principalmente, vai trazer propostas de artistas consolidados na época, mas também de bandas que hoje são bandas de culto e que à época ainda eram relativamente desconhecidas, como os Rammstein, por exemplo, que acabam por ganhar o seu grande embalo internacional a partir da exposição que obtêm com este filme. Volto a sublinhar esta ideia do potencial diegético da música no filme que vamos ver hoje. Ou seja, a música não é um adorno de forma alguma, a música não é uma muleta, a música é uma parte integral e importante da narrativa. Posto isto, para além da banda sonora e dessas bandas que vos falava, dos Smashing, dos Rammstein, Marilyn Manson, que traz uma versão de um grande clássico do Screaming Jay Hawkins, o I Put a Spell on You. Temos o colaborador de sempre, do David Lynch, o Angelo Badalamenti. Temos o Barry Adamson, que ficou maioritariamente conhecido pela sua colaboração com o Nick Cave and the Bad Seeds. Dentro desta dinâmica de paisagem sonora,
há uma contribuição narrativa muito grande dentro do filme. O David Lynch, de certa forma, quando nós olhamos para o trabalho dele, e principalmente pós-Eraserhead, e o Eraserhead, embora hoje seja um filme de culto, também teve que trilhar um caminho relativamente complicado até ser reconhecido como tal. Talvez há aqui uma associação que eu fiz por causa do programa, e saltando aqui um bocadinho no tempo, é interessante ver como temas como a fragilidade e a desconfiança e o mal-estar masculino não são assim tão comuns quanto isso na história do cinema. E é interessante ver como, ali com um espaço de 2 anos, temos 2 dos filmes que abordam este tema com mais potência, que é precisamente o Lost Highway e o Eyes Wide Shut, do Stanley Kubrick. O maior elogio que o Lynch recebeu no início da sua carreira, precisamente com o Eraserhead, foi saber que durante as filmagens do The Shining, do Stanley Kubrick, o Stanley Kubrick convidou uma série de colaboradores para virem à casa dele ver o seu filme favorito. E o seu filme favorito era nada mais nada menos que o Eraserhead, do David Lynch, que era o primeiro filme de um jovem realizador. Ou seja, isto foi logo ali um boost tremendo para o Lynch, que tinha uma admiração profunda e bastantes afinidades temáticas e também de corrente com o Stanley Kubrick. O Lynch do Eraserhead passa para um Elephant Man, que já alguns de vós tiveram a oportunidade de ver neste ciclo, e no Elephant Man também notamos essa predominância sonora. Posteriormente há um detour com o Dune, que com todas as suas qualidades e fragilidades, também tem uma presença muito significativa do som no domínio narrativo. E o Blue Velvet. E no Blue Velvet nós notamos uma obsessão do Lynch com uma música de época, e da época que está ligada necessariamente ao seu imaginário. De certa forma, o Lynch ficou estacionado nos anos 50. E nós temos uma série de reinterpretações dos anos 50 que atravessam a filmografia do Lynch. Há uma necessidade de voltar a esse lugar de uma América idealizada, mas de uma América que ele nunca se esquivou a abordar também com um olhar mais crítico e com um olhar para a face mais obscura desse sonho idílico. E até aos anos 80, até aos meados dos anos 80, nenhum filme caracteriza esta questão de forma tão contundente quanto o Blue Velvet. E quando nós pensamos na aplicação de temas do Roy Orbison, por exemplo, no Blue Velvet, vemos que existe uma estranheza, um tema que parece completamente deslocado do filme, mas que faz todo o sentido no mesmo e que acrescenta uma camada de significados extremamente importante ao filme. O Lynch, no final dos anos 80, revoluciona completamente a paisagem da televisão com o seu Twin Peaks, um fruto de uma colaboração muito feliz entre alguém que tinha uma sensibilidade autoral profunda e um outro colaborador que conhecia o meio televisivo como ninguém, tinha trabalhado, entre outras séries, em séries como A Balada de Hill Street, que tinham sido grandes sucessos na década de 80, e traz-nos uma espécie de telenovela surreal com laivos de esoterismo que marcou definitivamente a paisagem televisiva e que colocou o Lynch, de certa forma, ali num limbo criativo do que é que virá a seguir. Ainda neste período do Twin Peaks, em 90, vem o Wild at Heart, e o Wild at Heart, que nos apresenta uma espécie de brincando aqui e resumindo de forma um bocadinho bruta o conteúdo do Wild at Heart, temos uma espécie de um Elvis
em ácido, temos uma homenagem brutal a esse imaginário dos 50s americano. Temos uma série de vénias a filmes como O Feiticeiro de Oz, que vão continuar dentro da filmografia do Lynch para a frente, e temos uma predominância muito grande, uma vez mais, da música, e da música que muitas vezes nos parece inusitada na sua aplicação direta na cena em questão, mas que por alguma razão no universo lynchiano funciona perfeitamente. O Wild at Heart ganha a Palma de Ouro, também não consensual, e aqui, pegando na introdução do Vítor, os dois grandes críticos do mainstream americano, o Siskel e Ebert, eram arqui-inimigos do David Lynch. Odiavam o trabalho dele profundamente. De resto, este filme, o Lost Highway, teve 2 thumbs down e o Lynch utilizou esses 2 thumbs down como promoção para o filme. O Siskel e Ebert deram 2 thumbs down, mais 2 razões para vocês verem este filme. Nesse sentido, ele soube aproveitar o embalo da má crítica. Indo ao filme em si, há uma predominância também muito grande no imaginário de Lynch da cultura popular americana, e nos anos 90 deu-se uma ampliação do fenómeno da espetacularização da justiça, da espetacularização do real, tanto com a explosão de reality shows, como com a profusão de canais noticiosos que tinham que emitir 24 horas por dia e, para isso, tinham que se alimentar e, de certa forma, tornar em telenovelas casos da vida real. Um desses casos foi o caso de O.J. Simpson. E esse caso de O.J. Simpson foi capaz de obcecar completamente o Lynch e o Barry Gifford. O Barry Gifford tinha trabalhado já com o Lynch anteriormente no Wild at Heart e começaram a trabalhar nesta ideia a partir do caso de O.J. Simpson. O que intrigava o Lynch é como é que alguém que alegadamente comete um crime tão hediondo se consegue dissociar ao ponto de ter uma atitude completamente distante e impassível perante um cenário tão horrendo. E aqui começa o germe, digamos assim, do filme. Como em todos os filmes do Lynch, existe uma possibilidade, e eu aqui tentarei não me alongar por respeito também ao Lynch, que é um realizador que eu muito admiro e que nunca gostou de explicar demasiado os filmes dele, mas é inevitável tocar neste ponto. Algo muito interessante que existe nos filmes do Lynch é que existe sempre uma possibilidade de uma interpretação com uma base puramente materialista, mas também um subtexto esotérico, um subtexto mais virado para a espiritualidade. Isso é certo que grande parte do que nós podemos ver podemos explicar com base em fenómenos psicológicos. O Lynch introduz aqui também possibilidades que vão muito para lá desse fenómeno psicológico. Sem querer estar aqui a construir muitos spoilers, ou idealmente nenhum spoiler, o que nós vemos neste filme é uma consolidação de uma linguagem própria do realizador. Não digo que ela não existisse já no Blue Velvet, que é um filme tremendo, ou até mesmo na sua primeira obra, no Eraserhead, mas este filme abre a chamada trilogia de L.A. E a trilogia de L.A. vai ser o legado final do David Lynch, e é um legado que recupera todas as suas influências. Ou seja, nós aqui temos um thriller psicológico que, de certa forma, abre as portas do filme noir para o século XXI. O Lynch traz todo o património do filme noir americano e reinterpreta-o e transforma-o a partir deste seu Lost Highway. São imensas as referências que nós vemos aqui, são imensos os realizadores que nós podemos identificar como marcos que influenciaram o filme, Billy Wilder, entre outros,
de uma forma ainda mais explícita, o Vértigo do Hitchcock tem uma ligação muito forte com este filme, um filme que é, acima de tudo, um filme sobre um homem que ama, que se apaixona por uma mulher que, de facto, nunca existiu verdadeiramente. E o Lynch vai trazer esse caso da cultura pop, transformá-lo no seu filtro, adicionar-lhe todas as suas influências, e aqui nós vemos uma influência tremenda do expressionismo alemão, uma influência tremenda do filme noir, e o filtro lynchiano, voltando ao início desta apresentação, com este aporte de um corpo musical que foi capaz de abrir também a porta do cinema do Lynch a uma geração mais nova. É um filme sobre insegurança, é um filme sobre medo, é um filme sobre ciúme, é um filme sobre identidade e diria, sem me alongar muito, que é sobretudo um filme sobre um homem que não gosta de câmaras. E não gosta de câmaras porque gosta de se recordar das coisas como ele gosta de se lembrar delas e não necessariamente como elas aconteceram. Uma boa sessão a todos. Obrigado.